Eu tenho a fama, meu caro Girão, de ser sempre mais duro nas falas, né? Então, para não perder a oportunidade, eu vou manter o meu estilo de sempre e vou dizer que o primeiro que me envergonha são os militares desse país, que assistiram tudo isso calados, sob o comando daquele general Dutra, deslumbrado, que se prestou ao vergonhoso papel de cercar pessoas inocentes na porta dos quartéis e encaminhá-los, fazendo de conta que estava protegendo essas pessoas, mas estava, na verdade, arregimentando as pessoas, já combinado à época com o então ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o presidente Lula, que fez o general ficar inebriado por ter falado ao telefone. Arregimentou essas pessoas, iludiu essas pessoas, né, cometeu o crime de perfídia, que se nós tivéssemos uma justiça militar séria, faria julgar este general Dutra pelo crime de perfídia. Encaminhou essas pessoas para a prisão. Pessoas que, como citaram aqui alguns exemplos, mas há vários, pessoas que estavam ali, muitas delas, inclusive, chegaram depois dos atos, ou não foram lá nos atos. Quer dizer, não houve o menor critério de distinção, de se limitar, pelo menos, a encaminhar para ser preso quem estava dentro das instalações onde houve a depredação e a invasão. Crime de depredação houve? Sim. Invasão de prédio público? Também. Existe norma para isso, norma penal aplicável, com a combinação de pena proporcional e tudo mais, né? Não se dá golpe em feriado com os prédios vazios, não se dá golpe com as pessoas desarmadas. Então é evidente que aquilo não foi golpe. Mas independentemente de ter sido ou não tentativa de golpe, o que os militares fizeram no 8 de janeiro em permitir que se levassem essas pessoas presas e emboscar essas pessoas na porta do quartel foi de uma covardia sem tamanho. Eu quero falar com vocês sobre as prisões dos oficiais do Exército Brasileiro determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. De plano, eu quero afirmar que um país onde existe a possibilidade de a vítima ou suposta vítima julgar o acusado não é uma democracia, é uma ditadura. Eu tenho afirmado há muito tempo que nós vivemos uma ditadura imposta pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o ministro Alexandre de Moraes como o ditador, abusador indiscutível. Mas ontem ele conseguiu uma superação. A nossa legislação, ela é muito clara a dizer que quem é interessado no processo, quem é vítima do processo, ou suposta vítima do processo, ou inimigo da parte, jamais pode participar de um julgamento. Mas o ministro Alexandre de Moraes não enxerga dessa maneira. Em suas decisões, ele cita o próprio nome 44 vezes. Isso já mostra que tem algo muito errado. Porque o que aconteceu no Brasil foi a transformação de um Estado de Direito em um Estado policial. Maior prova disso não há do que uma reunião ocorrida no Palácio da Alvorada na semana passada. Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, com a presença do Lula, de ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, chefe da Polícia Federal e Procurador-Geral da República. Estou enganado ou foram esses os presentes que lá estavam? Fora da agenda, além do ministro. Me socorre muito bem aqui a doutora Carolina Seebra, além do ministro Cristiano Zanin. Todos eles estavam reunidos no Palácio da Alvorada, aliás, no momento em que mais um ato de desespero ocorria aqui, de um cidadão que lamentavelmente perdeu a sua vida em decorrência também de todos esses abusos. Isso precisa ser dito. A culpa da morte daquele cidadão aqui, diante da Câmara dos Deputados, também recai sobre o Supremo Tribunal Federal, que agora quer terceirizar, jogar para frente a responsabilidade de estar colocando cidadãos em absoluto desespero diante de tanta injustiça. Mas retorne, senhor presidente, à fatídica reunião
da qual nós queremos detalhes. Não estava na agenda. Estamos fazendo, a bancada do Novo, todas as solicitações e requerimentos necessários para entender melhor o que ocorreu ali. Mas não é preciso muita fantasia para que qualquer pessoa se dê conta de que ali estavam reunidos aqueles que estão justamente na linha de frente da perseguição, inclusive a mim. Hoje perseguido político, reconhecido pela própria Câmara dos Deputados como tal. Uma suposta vítima ou duas, Lula e Alexandre de Moraes, pelas notícias que hoje são veiculadas com novas prisões, estavam reunidos com o chefe da polícia e, aliás, uma das próprias vítimas continua sendo aquela que conduz os inquéritos. Isso é um absurdo, isso é algo que não se explica em nenhum lugar do mundo que se diga democrático. Toda a verdade sobre Pacheco. Ele traiu os eleitores e o que acontece no Brasil é sua culpa, acusam os senadores Magno Malta e Jorge Seife. Senadores denunciam perseguição da oposição no Senado. Jorge e Magno Malta acusam Rodrigo Pacheco de trair a direita de Minas Gerais e usar a TV Senado para propagar ideologia esquerdista. Será que Pacheco se tornou um aliado do sistema? Descubra a verdade sobre a suposta cumplicidade com o governo e como o povo está sendo silenciado. Vamos assistir esse vídeo comigo? Mas antes, eu já quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar a sua opinião nos comentários, porque ela é muito bem-vinda e vamos assistir esse vídeo. Presidente, eu venho aqui neste dia no Senado Federal para dizer que a presença da família do Clezão, a um dia de se completar um ano da trágica notícia que recebi naquele 20 de novembro do ano passado, o falecimento do Clezão, a um dia de completar-se um ano significa, apesar de toda a tristeza, apesar de toda a revolta e de toda a indignação, significa fé em dias melhores, significa a certeza de que Deus está do nosso lado, significa a convicção de que nós vamos superar tudo isso. Porque os violentos, os criminosos não somos nós, pelo contrário, nós estamos agindo sempre dentro da lei, dentro da Constituição e denunciando quem age fora da lei e fora da Constituição. Mas eles só podem agir fora da lei, fora da Constituição, com violência e com perseguição, porque dentro da lei, dentro da Constituição, dentro da democracia, eles não teriam a menor condição de fazer o que estão fazendo contra pessoas honestas, decentes e que só querem um Brasil melhor. Perdoe-me a ênfase aqui, senhor presidente. A ênfase em trazer uma palavra de esperança e de otimismo, porque sei que nesses momentos doloridos queremos lembrar da indignação, da revolta, da dor e de tudo aquilo que nos faz sofrer, porque o sofrimento não nos faz esquecer. Mas eu quero concluir num tom de ânimo, de felicidade até, eu diria, de regozijo com a presença dos familiares do Clezão e de todos que nos acompanham, porque eu quero sim dizer a todos que estamos trabalhando pelo mesmo Brasil que o Clezão tanto queria. É este o nosso objetivo, não é nenhum outro. Nosso objetivo não é de vingança, é de justiça. Não é de retaliação, é de justiça. Não é de ficar causando apenas um espírito de profunda decepção que curve a todo brasileiro e faça com que deixemos de ir às ruas, como Vossa Excelência lembrou, e infelizmente passou a acontecer depois do 8 de janeiro. Não, nós queremos que as pessoas levantem a cabeça, saibam que esta família aqui, de todas as famílias brasileiras, é a que mais teria o direito de ficar em casa, de desistir do Brasil, de dizer chega, nos tiraram o nosso Clezão. Essa família é o nosso maior exemplo, senhor presidente, de que a vida do Clezão valeu a pena, de que não será em vão e que nós vamos honrá-la até o fim. E o Brasil, sem dúvida, sairá mais forte disso.
Eu quero falar com vocês sobre as prisões dos oficiais do Exército Brasileiro determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. De plano, eu quero afirmar que um país onde existe a possibilidade de a vítima ou suposta vítima julgar o acusado não é uma democracia, é uma ditadura. Eu tenho afirmado há muito tempo que nós vivemos uma ditadura imposta pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o ministro Alexandre de Moraes como o ditador, abusador indiscutível. Mas ontem ele conseguiu uma superação. A nossa legislação, ela é muito clara a dizer que quem é interessado no processo, quem é vítima do processo, ou suposta vítima do processo, ou inimigo da parte, jamais pode participar de um julgamento. Mas o ministro Alexandre de Moraes não enxerga dessa maneira. Em suas decisões, ele cita o próprio nome 44 vezes. Isso já mostra que tem algo muito errado. Eu não quero discutir agora sobre a questão de que o fato que está sendo atribuído aos militares não constitui crime. Ali não tem crime, porque era uma cogitação, uma preparação, não teve início, e se teve início, houve desistência voluntária. Então, não tem crime. Mas isso eu não vou tratar. Me surpreende a comunidade jurídica estar calada. Uma parte, já vi pessoas relevantes com manifestação contrária, mas o que me surpreende é ver os demais ministros do Supremo Tribunal Federal ficarem calados. E mais, pelo menos 2 deles já falaram de forma a, já implicitamente, referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Gente, isso é um verdadeiro escárnio. Isso é pisar na cabeça da população brasileira. Isso é abuso de poder. Não existe a possibilidade da vítima julgar o réu. Imagine, você tem uma briga com o vizinho, você é acusado de ter praticado algum crime. Quando você vai para o julgamento, quem vai te julgar é o vizinho que se julgou vítima. Isso não tem cabimento, pessoal. Isso é uma vergonha para o Poder Judiciário. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, os senhores vão concordar, convalidar, serem coniventes com uma prática dessa? Pensem bem nas vossas biografias. Alexandre de Moraes não tem nada a perder mais. Ele sabe que é questão de tempo ele sairá desse cargo. Se não sair agora, nesse Congresso que tem a cabeça um pouco baixa, sairá em 2027. Isso eu não tenho dúvida. Mas até lá, nós não podemos suportar os danos que esse cidadão tem cometido e causado na população brasileira. Registro aqui minha solidariedade à família do Clezão, que ontem completou 1 ano da sua morte, e, enfim, a todos os presos do 8 de janeiro, e dizer que foi decretada a primeira prisão de um general. A primeira prisão de um general. Vamos refletir sobre tudo isso e vamos dizer que não aceitamos essa posição arbitrária, desastrosa, que o Poder Judiciário está tomando na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho a fama, meu caro Girão, de ser sempre mais duro nas falas, né? Então, para não perder a oportunidade, eu vou manter o meu estilo de sempre e vou dizer que o primeiro que me envergonha são os militares desse país, que assistiram tudo isso calados, sob o comando daquele general Dutra deslumbrado, que se prestou ao vergonhoso papel de cercar pessoas inocentes na porta dos quartéis e encaminhá-los, fazendo de conta que estava protegendo essas pessoas, mas estava, na verdade, arregimentando as pessoas, já combinado à época com o então ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o presidente Lula, que fez o general ficar inebriado por ter falado ao telefone. Arregimentou essas pessoas, iludiu essas pessoas, né, cometeu o crime de perfídia, que se nós tivéssemos uma justiça militar séria,
faria julgar este general Dutra pelo crime de perfídia, encaminhou essas pessoas para a prisão. Pessoas que, como citaram aqui alguns exemplos, mas há vários, pessoas que estavam ali, muitas delas, inclusive, chegaram depois dos atos, ou não foram lá nos atos. Quer dizer, não houve o menor critério de distinção, de se limitar, pelo menos, a encaminhar para ser preso quem estava dentro das instalações onde houve a depredação e a invasão. Crime de depredação houve? Sim. Invasão de prédio público? Também. Existe norma para isso, norma penal aplicável, com a combinação de pena proporcional e tudo mais, né? Não se dá golpe em feriado com os prédios vazios, não se dá golpe com as pessoas desarmadas. Então é evidente que aquilo não foi golpe. Mas independentemente de ter sido ou não tentativa de golpe, o que os militares fizeram no 8 de janeiro em permitir que se levassem essas pessoas presas e emboscar essas pessoas na porta do quartel foi de uma covardia sem tamanho. Essa covardia não começou no 8 de janeiro. Essa covardia começou quando essas pessoas foram sendo mantidas na porta desses quartéis com a esperança de que algo ia acontecer, de que algo ia ser feito. Ao invés de serem avisadas dizendo, olha, nada vai acontecer, nada foi feito, o Lula ganhou a eleição, vai cada um para sua casa, parem de ficar tomando chuva e serem iludidos aqui na porta desses quartéis. Ao contrário senso, nenhuma dessas autoridades se prestou a ir ter essa conversa franca, sincera e objetiva com aqueles que lá na porta estavam. Mantiveram essas pessoas ali na porta por motivação política, por motivação seja lá qual for, ou até por falta de coragem mesmo em assumir que nada iria acontecer. Essas pessoas foram iludidas e induzidas a ficarem ali. A decepção, senador Girão e caros colegas, meu caro Exalcir, com eles, portanto, é enorme. Por outro lado, na história do Brasil, desde a época do Império, até antes da época do Império, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, depois com Dom João VI aqui, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a Velha República, República Velha, depois na época do Getúlio Vargas, depois nos anos de Juscelino, Dutra, e, como já dito aqui, na época do fim do regime militar de 64, o Brasil tem na sua história episódios reiterados de explosões de revolta, de descontrole, prisões, inclusive de militares, e logo em seguida processos de anistia e de perdão geral como forma de pacificar o país. O que nós vemos hoje é um presidente que se elegeu, dizendo que ia pacificar o Brasil, que o amor voltou, que o Brasil voltou, que tudo isso aconteceu, que a direita que era truculenta, a direita que era promotora de ações contrárias ao Estado Democrático de Direito, às liberdades individuais, etc. Mas o que nós estamos vendo é exatamente o oposto. Aqueles que pregavam o amor praticam o ódio, a vingança, o desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa. Eles vêm praticando isso de maneira reiterada. E esse foi o vídeo de hoje, gente, do Conta Tudo Ju Notícias. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Acompanhe o nosso canal de perto, se inscreva no canal, deixe sua curtida, seu comentário e visite o perfil para que você fique por dentro de todo o assunto da política do nosso Brasil.